Nacional. Boa noite. Boa noite. Fãs, amigos e parentes prestam homenagens para lembrar um ano da morte da cantora Marília Mendonça. O Irã admite pela primeira vez que forneceu drones para a Rússia antes da invasão da Ucrânia. A modernização da agricultura brasileira deve abrir mais de 100 mil vagas tecnológicas nos próximos 2 anos. No primeiro Natal, sem as restrições da pandemia, comerciantes apostam na volta do Papai Noel para impulsionar as vendas. Uma exposição inaugurada em São Paulo destaca a importância de personalidades negras para a história e a cultura do país. E a brasileira Raíssa Leal pode coroar a temporada perfeita com mais um título no skate. É a partir de agora no Jornal Nacional. CNN Brasil. Você por dentro de tudo. Transição de governo. Equipe vai ser definida na segunda-feira e deve contar com economistas que criaram o Plano Real. Lula na COP27. Presidente eleito deve se reunir com Joe Biden e Emmanuel Macron para tratar de questões ambientais. É a apuração da Thaís Arbex. Incêndio em casa noturna na Rússia deixa pelo menos 13 mortos. O uso de sinalizador teria causado o início das chamas. Brasileirão, a briga pelas últimas vagas para a Libertadores da América e mais um time rebaixado para a Série B. E falta pouco para a Copa do Mundo e a expectativa da torcida brasileira a 14 dias do início do Mundial do Catar. Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui na CNN Brasil. Estamos ao vivo na TV, no YouTube e no Prime Video, agora 8h01 pelo horário de Brasília. E a gente começa falando sobre o governo eleito, porque a equipe de transição deve ter Pércio Arida e André Lara Rezende, 2 dos economistas que participaram da criação do Plano Real. O anúncio da equipe econômica vai ser feito na segunda-feira, depois da reunião entre o presidente eleito, Lula, e o vice Geraldo Alckmin. A deputada Carla Zambelli deve ser ouvida pela Procuradoria-Geral da República sobre o episódio ocorrido na véspera do segundo turno das eleições, quando a parlamentar sacou uma arma contra um manifestante petista. Juliana Lopes vem conversar com a gente, volta então direto de Brasília e conta os detalhes sobre essa decisão. Ju. Muriel, o ministro Gilmar Mendes atendeu em parte a um pedido da Procuradoria-Geral da República, que defende uma apuração preliminar desse caso antes de decidir abrir uma investigação contra a deputada federal Carla Zambelli. O ministro Gilmar Mendes, então, entendeu que é preciso focar essa apuração nesse primeiro momento na possibilidade dos crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo pela parlamentar. A Suprema Corte foi acionada pelo PT e também por advogados depois que Carla Zambelli perseguiu armada um homem no bairro dos Jardins, em São Paulo, às vésperas da eleição, às vésperas do segundo turno. Essa cena foi filmada por pessoas que estavam no local, foi amplamente divulgada na internet. Num primeiro momento ela tem uma discussão política com um grupo de manifestantes do PT e depois persegue então esse homem, um dos integrantes, e estava armada. Agora é importante ressaltar que o magistrado determinou que a PGR faça essa oitiva de forma imediata e poderia ser até por videoconferência, já que, lembrando, Carla Zambelli viajou aos Estados Unidos depois do ocorrido. Hoje à tarde eu conversei com a deputada federal, ela afirmou que vai retornar ao Brasil, vai então prestar esse depoimento e deve estar à disposição da Justiça brasileira a partir do dia 17 de novembro. Muriel. Obrigada, Ju. Boa noite para você. E o perfil de Nicolas Ferreira, o deputado do PL eleito por Minas Gerais, foi suspenso no Twitter e no Instagram. A matéria está lá no nosso site da CNN. O deputado bolsonarista, o mais votado do país na última eleição, disse que a conta foi derrubada por causa de um processo contra ele que tramita no Tribunal Superior Eleitoral. A ação pede o bloqueio de contas que promovam notícias falsas contra o resultado das eleições. Recentemente, a gente lembra, Nicolas divulgou a transcrição de um vídeo em que um argentino levanta uma série de suspeitas sobre a disputa presidencial aqui no Brasil.
Agora a gente fala sobre os bloqueios nas rodovias, porque a Polícia Rodoviária Federal informou que não há interdições nas estradas neste momento. Nos estados do Rio de Janeiro, Mato Grosso e Pará, segundo a última atualização divulgada pela PRF, pela Polícia Rodoviária Federal, havia 4 pontos de manifestação, mas sem bloqueio total das vias. E ainda sobre esse assunto, o Ministério Público do Rio abriu um inquérito para apurar a organização dos atos antidemocráticos depois do resultado do segundo turno das eleições. O objetivo é responsabilizar as pessoas e organizações que tenham envolvimento nas manifestações que fecharam as rodovias. Não foi divulgado um prazo para a conclusão dessas investigações, mas a gente segue, claro, acompanhando todos os detalhes. Até porque os impactos das interdições ainda causam prejuízos em muitos estados. Em Santa Catarina, por exemplo, o sistema de saúde foi bastante afetado. Cerca de 47 cirurgias foram canceladas desde a última terça. Quem traz os detalhes para a gente é a Gabriele Ravasco. Santa Catarina foi um dos estados do país em que mais teve pontos de bloqueio nas rodovias federais e estaduais por conta das manifestações. Isso atrasou a entrega de vacinas, medicamentos, insumos hospitalares e também fez com que cirurgias eletivas fossem canceladas. No total, 47 não puderam ser feitas nesse período. Cirurgias eletivas são aquelas feitas sem gravidade, mas a gente sabe que às vezes um paciente fica anos na fila para conseguir fazer o procedimento. Além disso, mais de 300 consultas foram canceladas. Em alguns casos, os pacientes não conseguiam chegar para fazer a consulta por causa dos bloqueios. Em outros casos, o próprio profissional de saúde ficava preso e não conseguia chegar para o trabalho. A Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina disse que a partir desta segunda-feira vai entrar em contato com esses pacientes para fazer de novo o agendamento das consultas e também das cirurgias eletivas. O estado de Santa Catarina teve mais de 70 pontos de bloqueios só em rodovias federais. Essas manifestações começaram logo após o resultado das eleições no domingo e foram até a última quinta-feira. A Polícia Rodoviária Federal conseguiu desobstruir vários pontos de bloqueio. Em alguns casos, isso aconteceu apenas com um diálogo entre os policiais e os manifestantes. Em outros momentos, foi necessário o uso da força. Inclusive, os policiais rodoviários federais disseram que tiveram que desobstruir, às vezes, um trecho mais de uma vez. Isso porque os manifestantes voltavam e continuavam ali bloqueando o trecho da rodovia. Sábado, 5 de novembro, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Paralisações parciais são registradas em rodovias de 3 estados no Brasil. Em meio a acusações, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal fala pela primeira vez e enaltece o trabalho da corporação. Esta é a maior operação da história da PRF, o maior efetivo da história. Tribunal Superior Eleitoral desmente suspeita de fraude nas urnas eletrônicas no segundo turno, disseminada em um canal argentino de direita. Vídeo viraliza em canais bolsonaristas nas redes sociais. Supremo Tribunal Federal autoriza depoimento imediato da deputada federal Carla Zambelli à Procuradoria-Geral da República sobre um episódio em que ela sacou e apontou uma arma para um apoiador de Lula. Os desafios na saúde do próximo governo. Cortes previstos no orçamento da área no ano que vem chegam a 23 bilhões de reais. Eleição no Congresso dos Estados Unidos na próxima terça pode colocar em xeque a força do governo Joe Biden. A importância da Cúpula do Clima das Nações Unidas para o futuro do planeta. O evento, que reúne líderes de 190 países, começa amanhã no Egito. Olá, boa noite. Na bancada de hoje temos o médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, e o advogado Roberto Delmanto Júnior. E claro, você também pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Quase uma semana depois das eleições, a Polícia Rodoviária Federal ainda não conseguiu desmobilizar todas as manifestações nas estradas do país. Neste sábado, havia pelo menos 4 vias parcialmente interditadas. Depois de se tornar alvo de um inquérito por prevaricação, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal falou pela primeira vez sobre a operação.
Em um vídeo postado nas redes sociais, Silvinei Vasquez exaltou a atuação dos agentes para desbloquear estradas tomadas por atos golpistas. Esta é a maior operação da história da PRF, o maior efetivo da história. Todos os policiais, desde segunda-feira, estão na estrada operando. Estamos trabalhando muito. Para vocês terem uma ideia, nós já abrimos mais de 1.000 pontos no Brasil. Isso nunca ocorreu em uma greve de caminhoneiro no Brasil. Nunca. A declaração veio apenas depois que o Ministério Público Federal pediu à Polícia Federal a abertura de um inquérito para investigar a atuação do diretor. A apuração mira uma possível omissão à repressão aos bloqueios de rodovias. Na última quinta-feira, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, determinou que a PRF informe o efetivo mobilizado entre os dias 28 de outubro e 3 de novembro. O ministro mandou ainda que a Polícia Federal apresentasse em um prazo de 48 horas todas as informações sobre os líderes dos bloqueios. Depois de 6 dias de operação, a Polícia Rodoviária Federal informou que desfez cerca de 1.000 bloqueios de vias, restando 4 pontos de interdição, um no Pará, outro no estado do Rio de Janeiro e 2 no Mato Grosso, estado em que houve registro do uso da força por parte de policiais. Para evitar uma crise maior no Mato Grosso, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao ministro da Justiça, Anderson Torres, que tome providências para desmobilizar grupos que têm a intenção de bloquear estradas em Cuiabá. Eleito pela terceira vez presidente do Brasil, Lula descansa no sul da Bahia desde a última terça-feira e toma fôlego para desarmar as bombas que o aguardam a partir de 1º de janeiro. E não são poucas, com a principal sendo a reunificação do país após a eleição mais disputada da história. Para isso, terá que costurar alianças, cumprir promessas de campanha e fazer o Brasil crescer de forma mais justa e igualitária. Tudo começa pelo orçamento de 2023, tema que dominou as conversas iniciais da transição de governo. Lula vai precisar de apoio dos atuais parlamentares. 2 medidas são consideradas prioritárias: aumentar o salário mínimo além da inflação e manter o Auxílio Brasil em R$ 600. Para isso, o futuro governo admite discutir as emendas de relator, mas pretende rever o formato atual. O presidente eleito tem um trunfo nas mãos: a possibilidade do Supremo Tribunal Federal julgar nas próximas semanas se esse tipo de emenda, a de relator, é inconstitucional. Isto abriria caminho para rever o chamado orçamento secreto e ter acesso a novos recursos. Se o STF não se pronunciar ou mantiver as regras, o petista precisará negociar. Os primeiros acenos foram dados. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, e que participou ativamente da campanha petista, admitiu que Lula não deve interferir na disputa pelo comando das 2 casas do Congresso. Na prática, isso facilita o caminho para a reeleição de Arthur Lira, do PP, na Câmara, e de Rodrigo Pacheco, do PSD, no Senado. O apoio à reeleição de Pacheco é uma das exigências do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, para colocar o partido na base governista. Definir as relações com o parlamento é só um passo no desafio do futuro governo de pacificar o país. Tão importante e difícil quanto as negociações com o Congresso será o diálogo com a sociedade, principalmente os 58 milhões de brasileiros que votaram em Jair Bolsonaro no segundo turno. Uma parte dos eleitores bolsonaristas já mostrou que não quer conversa. O grupo fechou rodovias em protesto contra o resultado das urnas e foi à frente de quartéis pelo país pedir intervenção militar. O processo democrático, a gente não precisa concordar com o lado oposto ou com quem está no governo. O que nós precisamos ter numa sociedade democrática, num regime democrático, é a disposição de sentar para negociar e chegar aos acordos possíveis. Um regime de unanimidade não é uma democracia, é uma ditadura, é uma outra forma de regime totalitário. A ditadura é a acomodação destes polos contrários, desses interesses contrários. Mas os analistas avaliam que a maior parcela dos eleitores pró-Bolsonaro está longe dos atos radicais. Para esse grupo, Lula promete fazer um governo plural. Acena com a inclusão de partidos historicamente adversários, como o PSDB, e com a escolha de ministros identificados com o centro moderado.
principalmente em áreas como a economia. Um dos desafios importantes, então, do governo Lula vai ser conseguir, primeiramente, a governabilidade. Então, isso já determina de partida que ele precise fazer negociação com um setor amplo do Congresso. As sinalizações de que aquilo que o presidente Lula disse em campanha, que ele pretende fazer no governo plural, é fundamental, inclusive, para deixar esse espaço aberto para a negociação. Então, é ótimo que haja uma situação, é ótimo que haja uma oposição, porque isso representa a diversidade da população brasileira, a diversidade de interesses da população brasileira que estão representados nesses vários campos que estão lá no Congresso Nacional. E quando eles sentarem para negociar, vão chegar aos acordos possíveis, né, que vão fazer o nosso país andar dentro da realidade, né, econômica e social que nós vivemos. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a deputada Carla Zambelli seja ouvida imediatamente pela Procuradoria-Geral da República. A parlamentar é investigada por ter ameaçado com uma arma um eleitor de Lula no sábado passado, menos de 24 horas antes da abertura das urnas. O pedido para ouvir a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, foi feito pela Procuradoria-Geral da República, que considera necessário colher um depoimento preliminar antes de abrir qualquer investigação, o que havia sido determinado dias antes pelo ministro Gilmar Mendes. Ao aceitar a solicitação da PGR, o próprio magistrado considerou que o depoimento é necessário para se esclarecer o assunto. Embora a decisão de Mendes não tenha estabelecido um prazo, o documento afirma que, se o depoimento demorar a acontecer, as investigações deverão seguir a revelia. O ministro do STF cita que os crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo podem ser atribuídos a ela e que os possíveis crimes foram cometidos no exercício do atual mandato de parlamentar federal e em razão de discussões políticas e ao posicionamento político-partidário da deputada federal, o que podem configurar agravantes para o caso. Mendes também autorizou que o depoimento seja feito por videoconferência, já que Carla Zambelli está nos Estados Unidos. No sábado passado, horas antes de começar a votação, a parlamentar discutiu com 2 eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva. Momentos depois, um segurança armado correu atrás de um deles pelas ruas do bairro Nobre dos Jardins, na zona sul de São Paulo. Em seguida, ela aparece apontando a arma para uma pessoa que se escondeu dentro de um bar. A parlamentar disse na ocasião que foi agredida, mas essas outras imagens mostram que ela tropeçou na calçada. Em nota, a deputada federal reeleita Carla Zambelli afirmou que a maior interessada é que a investigação seja realizada rapidamente e que assim que for intimada estará à disposição da PGR. O Tribunal Superior Eleitoral desmentiu as acusações feitas por um canal do YouTube argentino sobre fraudes no sistema eleitoral no segundo turno. Jurídica e personal e física. As acusações foram divulgadas em uma transmissão ao vivo feita pelo dono do canal La Derecha Diário, Fernando Cerimedo. No vídeo, ele apresenta um suposto relatório de auditoria das urnas eletrônicas brasileiras e afirma que o país usou modelos de urnas que não teriam passado por testes de segurança. Contém muito poucos votos. Fernando Cerimedo é amigo há mais de 10 anos do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, derrotado no segundo turno. Eles estiveram juntos no último dia 13, pouco antes do segundo turno das eleições. O TSE negou as afirmações do argentino, informando que os modelos anteriores a 2020 foram submetidos a diversas análises ao longo dos anos, com 5 edições de teste público de segurança. Depois da live, Fernando escreveu em uma rede social que o site de dados do TSE saiu do ar. Em nota, o tribunal informou que o portal Dados Abertos apresentou uma instabilidade devido à sobrecarga de acessos, mas que os serviços oferecidos pelo site já foram restabelecidos. A corte ainda determinou a derrubada das contas do Twitter e do Instagram do deputado federal mais votado do país, Nicolas Ferreira, do PL de Minas, apoiador de Bolsonaro, por compartilhar trechos da live do canal argentino. No fim do dia, a Meta, que responde pelo Instagram, informou que cometeu um erro e restaurou a conta do deputado eleito. Em uma rede social, Eduardo Bolsonaro postou uma mensagem dizendo que o país está sob censura. Não existe censura quando o tribunal aplica a lei para evitar e proibir a propagação de desinformação.
Mesmo depois de terminado o período eleitoral, principalmente com a realização do segundo turno, é importante lembrar que o TSE é o guardião de todo o sistema da urna eletrônica. Toda vez que alguém ataca o sistema eleitoral, das urnas eletrônicas, propaga fake news ou divulga desinformação, o TSE tem a obrigação de defender o sistema, porque esses ataques significam ataques à própria democracia. Nós tentamos contato com o deputado eleito Nicolas Ferreira, mas não houve resposta. O Twitter também não se manifestou. Economistas criadores do Plano Real são convidados para a equipe de transição do governo Lula. É o acontecimento mais esperado pelas crianças, a chegada do Papai Noel e seus presentes. Mas tem gente se achando esperta, querendo atrapalhar. São os golpistas da Black Friday. Francisco reza para 30 mil fiéis no Bahrein, um país árabe de maioria muçulmana. Neste sábado, ele vive um dos momentos mais emocionantes dessa viagem. FAB encontra avião que tinha desaparecido em Santa Catarina. Os 2 ocupantes morreram. A habilidade de pilotos que pode ajudar no trânsito pesado das cidades. Coreia do Norte volta a lançar mísseis e deixa a Coreia do Sul em alerta. Parece doença só de adulto, mas também atinge as crianças. Como prevenir o diabetes? O jogador do Flamengo, Diego, anuncia a aposentadoria aos 37 anos. É um festival de arte urbana contra o cinza das antenas cegas. Muitas cores vivas. O patrimônio geológico do Brasil. Picos e crateras que testemunham a formação da Terra. O Jornal da Band está no ar. Boa noite. Há pouco mais de um mês para o Natal, a gente já sente aquele clima diferente no ar. Nos shoppings, as crianças ficam na expectativa para a visita do Papai Noel. Olá, muito boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. A Copa do Mundo vem aí e o comércio já comemora. O setor espera faturar quase 2 bilhões de reais com venda de produtos para o Mundial. E você vai ver também. No Rio de Janeiro, policial militar é preso por disparar e matar colega em uma boate da Zona Norte. O tiro teria sido acidental. Na África, centenas de animais morrem na seca mais longa em décadas. O presidente russo Vladimir Putin convoca assassinos condenados para lutar na guerra com a Ucrânia. NFL Show, os Patriots precisam vencer para seguir sonhando com uma vaga nos playoffs. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. A transição de governo já está em andamento em Brasília. Pelos próximos 2 meses, a equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, deve buscar meios para acomodar as propostas de campanha. Os desafios do novo governo esbarram no orçamento. Segundo os economistas, no ano que vem seriam necessários 175 bilhões de reais a mais do que os 5,5 trilhões previstos no projeto que o Executivo enviou ao Congresso para o governo Lula realizar os primeiros atos prometidos em campanha. Entre eles, garantir o Auxílio Brasil de R$ 600, manter a desoneração dos combustíveis e corrigir o salário mínimo. Ele tem que saber como que ele vai lidar com as contas públicas a partir de pandemia, guerra da Ucrânia, uma inflação global, né? Aí agora essa paralisação dos caminhoneiros, que é mais um aditivo para o governo dele. Além de acelerar as discussões fiscais, o governo também precisa das articulações políticas para garantir a governabilidade. A oposição já tem uma estratégia para os embates. Toda proposta que levar a irresponsabilidade fiscal, por exemplo, como já se discute, né, como proposta do governo que ainda nem tomou posse, né, já falando em furar teto e não respeitar os princípios,
né, que nortearam, inclusive, a gestão do presidente Bolsonaro, de responsabilidade fiscal, certamente vão encontrar aqui uma oposição grande e ferrenha. A equipe de transição que vai trabalhar aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, a 2 quilômetros do Palácio do Planalto, tem o papel de amenizar as tensões nos primeiros meses do novo governo. Neste pacote estão incluídas também as cobranças que virão da Frente Ampla, que compôs a chapa que elegeu Lula presidente. Tem aí uma gama de pessoas para brigar. Ele já tem declarado a criação de alguns ministérios, né, ministérios que até então não existiam no Brasil, e isso deve ser para acomodar essas pessoas. Vale lembrar também que essa acomodação, ela tem um reflexo na paz no Congresso, né? Então, a partir do momento que ele acomoda essas pessoas, o Congresso, a base desses apoiadores no Congresso tende a ser mais flexiva com ele. A transição de governo é prevista em lei. Foi aprovada em 2002, no governo de Fernando Henrique Cardoso. A equipe é composta por 50 cargos comissionados. O coordenador assume o cargo de ministro extraordinário. O escolhido do presidente foi o vice, Geraldo Alckmin. A função desse grupo é fazer uma espécie de auditoria nas contas públicas, nos programas e projetos do governo federal. E esse banco de dados vai ajudar o novo governo assim que assumir o poder. Quando foi eleito presidente pela primeira vez em 2002, Lula indicou Antônio Palocci como coordenador geral da transição. Na época, a equipe focou os trabalhos em levantar dados do governo FHC em relação ao orçamento, o Banco Central e a relação do Brasil com o FMI, o Fundo Monetário Internacional. A intenção era saber se seria possível colocar em prática imediatamente os planos para aumentar o salário mínimo, fazer a reforma tributária e implantar o programa Fome Zero. As principais promessas da campanha na época. A meu ver, tudo indica que vai ser muito parecido com o que aconteceu em 2003. Um primeiro momento de dar continuidade ao ajuste fiscal que vem do governo que está saindo, e depois disso devidamente consolidado, então começar as políticas que ele tem em vista como reajuste do salário mínimo, etc. Medidas impopulares também fazem parte desse momento. Ele tem, como eu disse, 2 problemas a resolver, com o Auxílio Brasil, a prorrogação ou não, e tem o problema do congelamento de salários de servidores públicos. Então isso é um problema de imediato.